O Cósmico, Namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, meus amigos lá do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Vital, pessoas que me ouvem na YouTube, pessoas que me ouvem nas reprises que eu passo no YouTube, ou pessoas que me acompanham pelo Facebook. Namastê a todos, né? E hoje eu vou fazer uma sessão nostalgia, tá? Eu percebo que muitos jovens me perguntam assim: você já ouviu falar de Bianca? Você já ouviu falar de Caso Vilas Boas, né? Como se eu não tivesse 3 vezes a idade deles e não soubesse, né? Desses casos super antigaços, né? É muito engraçado isso. Me perguntar assim: você já ouviu falar, né? Daquele cara no Rio Grande do Sul, Arthur Berlé, né? Poxa, né? Quer dizer, eu não ouvi falar de coisas novas, mas esses antigos que foram pesquisados pela Helene Grank, pelo professor Aris Mares, pela revista UFO no começo. Isso aí, quem gosta de ufologia sabe sempre, né? Então, assim, para os jovens, dedicando mais para os jovens, eu vou fazer esse programa, eu tenho um público mais jovem, do caso Mirassol. Comentar um pouco o caso Mirassol. O Rogério Temporim, ele fez um programa que era assim: racismo na ufologia, né? Por que que os ETs principais da ufologia são os nórdicos, né? E eles têm aquela cara alemã, ariana, né? Quase uma coisa que alguns consideram até uma coisa meio nazista. Por que que os ETs mais bondosos são os mais loiros de olhos azuis, né? Isso é uma questão assim que muita gente levanta. Se de alguma forma na cultura ocidental existe essa ideia de que anjo, de que bom, todo mundo imagina o anjo loiro, de olho azul, todo mundo imagina o anjo de pele clara, né? Ninguém imagina um anjo, não é comum imaginar um anjo negro ou um cara de japonês, né? Então a própria Igreja Católica passa essa imagem, mas na ufologia, né? Na ufologia não existe ET negro, de pele negra, não é verdade, entendeu? Então eu até conversei com ele falando assim: olha, realmente existe um certo sucesso, né, na aparência dos ETs pleiadianos, até porque os ETs pleiadianos têm uma beleza, né, que é considerada apaixonante. Eles sabem, por exemplo, que um pleiadiano do sexo masculino encontrando uma mulher, ou um pleiadiano do sexo feminino encontrando um homem, ou se a pessoa for homossexual, um pleiadiano do sexo masculino encontrando um humano, uma pleiadiana encontrando uma humana, a pessoa gama na hora, apaixona na hora, entendeu? Eles sabem, inclusive, do poder do apelo sexual que eles têm, né? Então, assim, eu vou contar um pouco desse caso que quebra um pouco esse paradigma de ET é branco, ET é loiro, tem vários casos de ET com aparência oriental, menos casos de ETs de pele escura, negra, mas tem, entendeu? E eu vou ler agora um. Eu vou ler o caso Mirassol. É muito interessante, ele ocorreu em 1979, com um senhor lá, um vigia noturno, né? Que ele era também de pele morena, ele era um homem de pele escura, o Antônio Carlos Ferreira, um homem mulato. Por que é importante dizer que ele é um homem mulato? Porque é um dos poucos casos em que ele vai encontrar seres também como se eles tivessem escolhido ele um pouco por causa disso. Porque vai ter uma experiência sexual, ele vai ter uma relação sexual com o ET lá dentro, como se tivesse um interesse em manter essa linhagem. Foi em Mirassol. Mirassol é no extremo norte do estado de São Paulo, é quase na fronteira do Mato Grosso, ali onde tem a parte bem alta, ali, passando Ribeirão Preto, Mirassol é bem lá em cima. Ó, tudo começou em 28 de junho de 79. Eu vou ler porque são muitos detalhes, eu não lembro de cabeça. Antônio tinha 21 anos na época, fazia guarda na indústria de móveis Fafá, na cidade de Mirassol. Então era vigia noturno. O vigia noturno é uma vítima frequente de encontros com extraterrestres. É comum o vigia noturno ser pego, ver UFO, guarda em quartel na parte noturna.
esses caras vêm mesmo, né? Por volta das 3 horas da manhã, Antônio, eles estão em vigília, naturalmente. Se eu falo para as pessoas fazerem vigília ufológica, eu aconselho todo mundo a fazer vigília ufológica. Esses caras estão numa vigília, vamos dizer, compulsória, principalmente se a fábrica for fora da cidade. Geralmente tem, eu, por exemplo, quando eu vou para Piracicaba, São Pedro, a gente vê um monte de fábrica na beira da estrada, né? Indústrias importantes que tem. O que esses caras devem ver, entendeu? É que eles às vezes não prestam atenção, às vezes, na verdade, até ficam meio adormecidos ali se não acontece nada. Mas se eles olhassem para cima, ou se eles olhassem, ficassem atentos, né? Alguns ficam, veem coisas. Eu recebo mensagens de vigias noturnos, todos eles tiveram experiência, que nem piloto de avião, todos praticamente, sem exceção, cedo ou tarde acabam vendo alguma coisa, né? Antônio não deu muita atenção. Ele viu uma luz vermelha descendo do lado de construção da fábrica. Uma bola vermelha desceu. Dizem que bola vermelha significa abdução. Quando você vê o UFO vermelho, eu já ouvi essa história, não sei se é folclore, que quando o UFO está vermelho significa que ele está para descer, está pousando, que ele está esfriando as máquinas. Então, assim, ele não está branco, dourado, ele vai ficando vermelho, avermelhado. Isso significa que ele está descendo, ou que ele está sinalizando que vai pousar. Dizem, né? Antônio não deu atenção ao fato, continuou sua ronda normalmente, né? Entrando em seguida na construção de onde fazia a guarda. Ele estava acompanhado de um pastor alemão chamado Hong, H-O-N-G-E. Deveria passar a cada 15 minutos. Antônio registrou o ponto. Cheguei ao banheiro e notou que a estranha luz estava presente no pátio da empresa. Resolveu averiguar. Quer dizer, o que deve ter passado? Como ele não era ligado em ufologia, talvez ele pensasse que fosse um balão que pegou fogo, né? Uma luz vermelha, muitas vezes a gente, por exemplo, UFOs vermelhos, né? Eu já vi muito isso. As pessoas pensam inicialmente que é um balão. Ou muitas vezes um balão é confundido com um UFO vermelho, entendeu? Porque realmente um UFO vermelho e um balão é uma coisa que parece muito. Eu mesmo já vi UFO vermelho lá em Atibaia, numa vigília, e na primeira visão eu falei assim, será que é um balão? Daqui a pouco aquele negócio começou a crescer, aquele negócio começou a fazer movimentos impossíveis, aí eu já sabia, bom, isto não é um balão, felizmente, né? Depois o cachorro, esse Hong, ele percebeu que o cachorro começou a ficar meio agitado, né? E ele, quando ele olhou para fora, ele viu 3 homens baixinhos, de 1 metro de altura, com um macacão branco, meio cintilante, meio perolado, que cobria o corpo todo. Eles estavam usando um capacete, né? E você não via o rosto muito bem, então eles estavam numa espécie de roupinha de astronauta. Mas ele pôde perceber que eles tinham uma cabeça desproporcional ao corpo, né? Aquela coisa do Grey, a cabeça maior que o normal. Mas não eram Greys, entendeu? Ou pelo menos, entendeu? Eram misturas de algum ser cabeçudo com um humano, ou eram outra espécie. Hong, o alemão, estava amarrado a uma guia próximo ao local, tentou enfrentar os estranhos seres. Geralmente o cachorro fica passivo ou acuado quando vê um ET, tá? Os ETs, eles têm comandos hipnóticos para deixar o cachorro bobão na hora. A maioria das vezes o cachorro fica grunhindo, dorme, entendeu? Mas às vezes, se eles não fazem nada, o cachorro parte para cima. Inclusive eu tenho o caso de um amigo meu que o cachorro rosnou, um Grey, apontou uma arma, uma caneta pro cachorro. O cachorro pegou um câncer na boca e morreu. Ficou quieto na hora, dormiu e depois veio a morrer. A luz saía de um objeto quadrado de 15 centímetros de lado, onde haviam 2 orifícios de onde saía a luz. Quer dizer, é a tal caneta. Às vezes é um cubo, às vezes é uma bola, mais comumente parece uma caneta. Aquela caneta ali tem os superpoderes do ET, onde tem o poder de deixar você paralisado, dopado, esquecer coisas. É como o Neuralizer do Men in Black, né?
Aí ele viu que ele estava flutuando, ele sentiu que os pés dele já não estavam mais no chão, quer dizer, já estava sendo tragado para dentro da nave, né? E ele foi transportado para a nave que já estava postada no pátio. A nave que ele descreve parece uma ogiva, assim, parece, ó, não sei se dá para ver aqui, dá para ver vagamente que é tinha uma forma de bala, né, de canhão, né, pontuda, né? E aí ele foi colocado para dentro, ele viu um objeto luminoso, tinha uma forma cônica achatada, eu vi uma coisa pontuda, 2 metros na base, 2 metros de altura, quer dizer, era um mini UFO, aquele tipo de UFO que só transporta, né? Cinza claro metálico, sem luminosidade, estava desligado, quando ele estava ligado ele era vermelho. Por isso que eu falo, quando você vê um UFO no céu à noite, você vê uma luz, você dificilmente vai ver um objeto. Para você ver o objeto, ele tem que desligar todos os motores iônicos dele, que dão aquela energia, para ele aparecer a parte metálica que está embaixo. Tem uma parte metálica embaixo, mas você não vê. Você só vê uma coisa flamejante. Eu já vi verde, já vi cor meio vermelho amarronzado, vermelho fogo, já vi azul, já vi... Você vê qualquer coisa lá, mas você não vê... Você vê na verdade um campo de energia, você não vê o que está lá dentro, né? Aí ele foi levado lá para dentro, né? O objeto estava apoiado no tripé, quer dizer, um meio primitivão. Não possuía janelas, uma entrada retangular. Ele teve que se abaixar para entrar, quer dizer, era na proporção deles, que tinha 1 metro e pouco. Uma luz vermelha difusa. Pequenos bancos em forma circular, apoiados em tripés também. Aí eu vi um zumbido no momento que o aparelho decolou e eu senti um frio em todo o corpo. Mais tarde, ao sair do objeto, notou que encontrava-se um ambiente amplo, com iluminação em várias cores. Quer dizer, ali foi levado à nave-mãe, né? A nave-mãe que já era bem mais espaçosa. Havia diversos aparelhos e vários seres de baixa estatura, com macacão branco, com exceção da cabeça. Eram 2 tipos de seres. Aí eles já estavam no planeta, no ambiente deles já estavam sem o capacete, né? Com uma cabeça grande e desproporcional ao corpo. Não eram Greys de forma alguma, né? Porque o Grey ele não precisa de capacete. Um grupo de seres possuíam pele cor de chocolate, né? Com olhos grandes e pretos puxados como os orientais, sem cílios ou sobrancelhas. Quer dizer, seres com olhos parecidos com os japoneses, mas a pele cor de chocolate é a pele negra, né? Então ele, um homem mulato, encontrou seres com a cor de pele dele, né? Então, não é verdade que não existe ET escuro ou negro, tá? Existe ET também totalmente preto, mas assim, é um outro tipo de preto, é um preto como se fosse preto, um ser tipo de uma pele escamosa, preta, ou pelos pretos, entendeu? Aí mais na linha do reptiliano e tal. Mas esse tinha uma pele humana, de aparência humana, negra, uma pele negra, um ser negro, um homem negro, né? Então, assim, isso não é inexistente na ufologia. Não é muito tão frequente quanto os pleiadianos e tal, mas existe. Essa espécie talvez não seja tão frequente. Ao ser atingido pela luz, Antônio sentiu-se paralisado. Não, só voltando. Eles tinham um nariz grande e achatado, boca grande, lábios grossos, queixo fino, meio pontudo, cabelo carapinha, né, que caracteriza a raça negra, aquele cabelo com orelhas grandes e pontudas, com quase o dobro do tamanho da nossa. Outra parte dos tripulantes tinha pele esverdeada, cabelos pretos e lisos, nariz grandes e finos, olhos verdes puxados, boca, lábios finos, orelhas grandes e pontudas. Ou seja, dá a impressão para mim que eles hibridizavam elementos da raça deles com a raça humana. E eles escolhiam alguns que foram, vamos dizer, brancos ou orientais e outros negros, e eles mantinham. Então, assim, por exemplo, ele vai encontrar uma ET lá dentro que é também uma morena, uma mulata. Entendeu? Que é com quem ele tem a relação,
que ele não quer ter, eles forçam ele a ter, né? Mas é exatamente parecido com o caso Vilas Boas, que aconteceu 20 anos antes. Na primeira abdução, Antônio foi levado a um divã. Apareceu uma tripulante completamente nua, igual ao caso Vilas Boas, que tocou sua mão. Antônio sentiu repugnância, uma situação que não... Os outros seres tentaram tirar a roupa e Antônio tentou reagir. Fizeram cheirar algo que enfraqueceu, deram um grog nele. Retiraram a roupa de Antônio, que ainda tentava evitar algo mais sério. Aplicaram-lhe algo no braço direito que o deixou paralisado. Provavelmente uma injeção hormonal, algo estimulante sexual. O braço direito foi colocado no aparelho que Antônio não pôde ver, mas sentiu. Passaram um óleo escuro no seu corpo e colocaram de novo, e após isso aconteceu o ato sexual com a fêmea tripulante. Quer dizer, o ET sabe que assim, o clima não é assim romântico, né? Então eles dão um remédio, muitas vezes, para forçar. Os Greys são mais avançados, eles dão comandos telepáticos, mas algumas raças usam uma espécie de óleo que eu acredito que tenha feromônio, né? Aí, telepaticamente, ele foi informado que não lhe fariam mal e devolveriam à Terra. Afirmaram que vinham de outro planeta e precisavam de um filho dele para experimentos. Afirmaram que um dia voltariam e ele receberia 3 sinais. Não informaram quais eram os 3 sinais. Foi levado ao mesmo objeto que foi capturado e devolvido onde foi achado. Então ele faz a transição para aquele fino menor e depois é devolvido no pátio, né? Como tipicamente acontece, ele só lembrava alguns trechos da experiência, foi submetido à hipnose para lembrar mais. A dona Guaraci, a mãe deles, percebeu que ele estava esquisito, né? Achou que ele estava doente, mas viu que ele estava contente. Ele começou a lembrar e começou a contar como se fosse uma coisa engraçada. É engraçado que os ETs dão esse tipo de comando para você lembrar como uma coisa engraçada às vezes. Eu já vi casos de pessoas que lembravam assim e riam, entendeu? Eles dão uma espécie de hipnose na pessoa, a pessoa acha engraçado aquilo, né? A mãe achou esquisito, chamou seu Afonso, que era o vizinho. Eles acharam que ele estava meio variando da cabeça, né? Pediu para um policial ir lá olhar, viu que não tinha, foi na fábrica, acharam que tinham dado algum veneno para ele, alguma coisa, né? Mas eles perceberam que o pátio estava coberto de poeira, né? Tinha tido uma terraplenagem e havia uma marca circular limpa, quer dizer, uma marca de pouso, né? Como se tivesse ali acontecido uma varredura, o chão estava todo bagunçado, num lugar estava chatinho, bonitinho, né? E o capim em volta estava queimado, quer dizer, tinha marca de pouso, né? O paletó dele estava rasgado, tinha manchas escuras na roupa, quer dizer, tinha vários sinais de violência ali, né? Claro que o cara, naquela época eles acharam que eles partiram para a possibilidade de um assalto, mas não batia, né? Mas eles perceberam que ele só registrou às 3 da manhã e depois parou de bater o ponto, né? Poderia-se dizer, alegar que ele dormiu, mas não era bem isso. Depois ele foi pesquisado pelos SBEDV, né? Centro Brasileiro de Pesquisa dos Discos Voadores, né? E aí eles fizeram uma pesquisa interessante. Depois, só para concluir, assim, como que foi e tal, o cachorro ficou meio perturbado depois, né? Ele não se alimentava mais, ele não obedecia mais, ficou medroso, né? E aí ele deixou de servir para ser cão de guarda, porque ele só fugia, ficou um cachorro medroso. Quem pesquisou foi o ufólogo Ney Matiel Pires, de Mirassol, foi o primeiro a investigar o caso. Houve alterações magnéticas nas vigas metálicas também, né? E uma nova medição foi feita 50 dias mais tarde, e a magnetização já tinha diminuído pela metade. Depois o que acontece é que ele continua tendo experiência, só para concluir o caso. Em 9 de setembro de 79, ele teve outro encontro, né?
onde ele ia na casa da noiva acertar detalhes do casamento, e que ia ser realizado na semana seguinte. Eles se sentiram meio sonolentos, os pais da noiva. Ele viu de novo uma tal de uma esfera vermelha, uma esfera verde, na casa que ele estava. A mulher adormeceu, todo mundo adormeceu, só ficou ele, batata, né? Desceram os 3 ETs, ele ficou com o corpo formigando, paralisado. Os ETs falaram para ele que não tivesse medo, que iam melhorar a vida dele, não sei em que sentido, né? Disseram que não gostaram, que fizeram hipnose com ele, né? Quer dizer, uma espécie de assédio aí. E eles pediram a Antônio que pedisse para a mãe para ser mais discreta. Pediu para a mãe parar de falar, quer dizer, ainda tinha interesse nele. E depois eles ainda voltam, e a mulher e a ET ainda mostra o bebê, né, híbrido. E depois ainda ele fala que teve vários outros encontros, né, várias outras presenças. Inclusive ele relatou 16 encontros, entendeu? Isso aí seria um recorde mundial. Se ele tivesse 16 encontros confirmados, é um recorde mundial. A aterrissagem ocorreu na Fazenda Campo, a 2 km do perímetro urbano, da mata fechada. A nave foi avistada por várias pessoas. Causaram quedas de árvores, algumas delas bem volumosas. Quer dizer, eu não estou conseguindo encontrar aqui os outros casos, mas os outros casos ele fala que teve vários encontros, e que num desses encontros acontece aquilo que se espera, né? Que a ET, com quem ele fez uma relação, teve uma relação, vai lá e mostra a criancinha híbrida, né? Mostrando que frutificou, que deu certo, que ele devia estar orgulhoso, né? Observa como o ET é engraçado, né? Ele não quer a divulgação do evento. Então as pessoas falam assim, por que os ETs não descem na Terra? Eles não querem nem que você conte a tua abdução, de preferência. Quanto mais discreto você for, mais próximo você vai estar de novas experiências. Assim que ele começou a divulgar muito, ficar muito famoso, a coisa começou a mexer. Tá bom? Interessante caso Mirassol. Esse aí que eu estou dedicando ao Rogério Temporim, porque ele tocou no assunto da ausência dos seres negros ou seres morenos, né? Não é verdade. O Carrão da Bianca tinha uma aparência de latino, tinha uma pele morena, mas traços de homem latino. Parecia, vamos supor, um latino-americano, né? E existem outros casos que eu não estou me lembrando agora, existem vários outros, mas esses dois são mais marcantes na ufologia clássica. Tá bom? É isso aí. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico. Namastê.